Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo essa aula de crise de 29, né? O que foi essa crise de 29? O que é a crise do capitalismo em plena na década de 20, né? De 1920? O que vai acontecer, né? Vamos estudar então este assunto que é muito importante para a tua compreensão aí do Entre Guerras. Tranquilo? Vamos lá então. Primeira coisa, né? Essa aula ela pode ter outro nome, que é a crise do capitalismo financeiro. Beleza? O que vai acontecer, né? A gente vai ter uma vitória fulminante, né, da Tríplice Entente na Primeira Guerra Mundial, onde os Estados Unidos, que entram em 1917, vai fazer parte então dessa Tríplice Entente vencedora em 1918, junto com França e Inglaterra, beleza? O que vai acontecer? Os Estados Unidos vão se enriquecer muito, né? Os Estados Unidos, ele entra na guerra sendo um grande credor das nações europeias, né? Essas nações que deviam muito dinheiro em relação a empréstimos cedidos, né, pelos Estados Unidos, e aí os Estados Unidos vai entrar na guerra para assegurar que esse dinheiro iria ser pago para ele, tá? O que vai acontecer? A gente vai ter os países da Europa destruídos e os Estados Unidos ajudando na reconstrução desses países. Tá? Então a gente vai ter os Estados Unidos financiando a reconstrução da Alemanha, a reconstrução da França, a reconstrução da Inglaterra e assim por diante. Beleza? O capitalismo vai se agravar ao longo do século XX. Não quer dizer que vai tudo acontecer em um ano só, em 1929, da crise toda e pum, acabou. Não, calma. Né? A crise ela vai começar lá por 1925, 26, 27, vai agravando a situação, 29 estoura tudo. Beleza? Primeira coisa que tu tem que entender é que sistema econômico que a gente está tratando, né? A gente tem nessa época um liberalismo clássico predominando, né? Aquele princípio do Adam Smith, da mão invisível, que iria então empurrar o mercado, né, para as brechas, né? Empurrar o mercado para onde precisasse, né, que o mercado fosse. Então a gente tem a mão invisível empurrando, né, esse mercado para os pontos cegos da economia. A gente tem a não intervenção estatal. A gente tem uma acumulação produtiva de capitais, né? Um capitalismo muito bem estruturado e um capitalismo aí, né, bem livre para as empresas fazerem o que elas querem, tá? Então, só para vocês terem essa noção, né? E enquanto isso, os Estados Unidos sendo a maior potência do mundo, né? Os Estados Unidos que tinha enriquecido já bastante com sua política do Big Stick no início do século, né? Ali interferindo nos países da América Central e com a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos se torna a maior economia do mundo, se torna o país mais poderoso do mundo, tá? A gente vai ter esse crescimento econômico dos Estados Unidos sendo assustador. E aí a gente vai ter, né, a famosa expressão American Way of Life. Seja como um americano vive muito bem, né? E toda aquela questão pautada no consumo, né? Quem mais consome é o cara que vive melhor. Será que é assim? Né? Então a gente tem aí o início dessa mentalidade, né? Essa mentalidade capitalista consumista, né? Bem consumista mesmo. A gente vai ter então essa Europa decadente, os Estados Unidos crescendo muito, né? Os Estados Unidos vai então financiar a reconstrução europeia. A Europa vai aos poucos melhorando sua economia, tá? A Europa vai conseguindo recuperar os seus investimentos, vai conseguindo recuperar as suas indústrias e aos poucos essas indústrias vão crescer e vão fazer frente aos Estados Unidos, né? E a gente vai ter os países parando de importar os produtos americanos, parando de importar esses produtos dos Estados Unidos. O que vai acontecer? A Europa se estabiliza, é o ponto zero, né? Essa é a causa zero. Esse é o ponto principal, né? É isso que vai dar partida à crise toda, a Europa se estabilizar. Quando a Europa se estabiliza, a Europa vai parar de comprar os produtos norte-americanos, certo? Quando os norte-americanos vão parar de vender esses produtos, é que a coisa vai piorar. Por quê? Porque a gente tem uma superprodução nos Estados Unidos. Tá? Então os Estados Unidos produz muito. E o Estado não diz assim, ó, cara, para de produzir, que senão vai dar ruim. Né? O Estado não faz isso. Por quê? Porque a gente vive numa livre concorrência, livre iniciativa, né? Não existe a intervenção econômica do Estado, beleza? Então essa superprodução, ela tem um problema. Qual que é o problema, Bruno? O problema é o descompasso entre a lei da oferta e a lei da demanda, a lei da procura, né? Se a gente tem uma oferta muito alta e a demanda não aumentou, a gente vai ter muito produto no mercado, o que vai desvalorizar o preço desse produto, certo? E a gente vai ter exatamente isso acontecendo com os Estados Unidos. Os Estados Unidos que estavam acostumados a produzir muito e tinham realmente uma demanda muito alta, tanto internamente, né, mas
né, sobretudo, uma demanda internacional muito alta, né, a Europa comprando coisas dos Estados Unidos. Quando a Europa vai começando a se estabilizar, olha o que acontece com o consumo da Europa, vai diminuir. E aí, o que a gente tem? Toda uma massa, né, de produtos, uma massa de estoques, né, que vão se sobrepujar a economia americana, porque o preço desses produtos vai diminuir, porque tem muita oferta e pouca procura, certo? E a gente vai ter então o início da crise, tá? É o que a gente chama de deflação. Qual é a diferença entre inflação e deflação? Inflação é quando a gente tem o aumento, né, muito grande dos preços, né? Os produtos eles são escassos, né? A gente tem então o aumento desses preços. Quando a gente tem muito produto e os preços diminuem, então a gente tem o processo deflacionário, tá? Onde a gente vai ter a redução dos preços. Tranquilo? O que vai acontecer? Foram dois fatores principais. O subconsumo desproporcional a uma superprodução. E a gente vai ter um processo de deflação caótico nos Estados Unidos que vai trazer uma grande crise. Tá? Os estoques eles estavam crescendo muito rápido, porque o consumo não acompanhava, né? E a gente vai ter então uma depreciação da capacidade produtiva pelo corte de gastos. O que isso quer dizer? Quer dizer que tinha muito estoque e o preço do produto estava diminuindo. Quando esse preço diminui, a gente vai ter o quê? A gente vai ter as pessoas, né, os grandes empresários, vendo, né, esse preço diminuindo e a gente vai ter menos lucros. E aí, quando a gente tem menos lucros, a gente tem corte de gastos. E aí, os empresários estavam cortando os gastos com a qualidade dos produtos. Então, nessa época, além de os produtos ficarem mais baratos, os produtos estavam ficando piores, porque a gente tem os empresários muito preocupados com o controle de qualidade, né? Pouco preocupados, desculpa, com o controle de qualidade. Eles estão mais preocupados em vender, né? Então a gente vai ter produtos piores, né, por conta de toda essa crise. E aqui eu trago para vocês um ciclo, né? Qual é o ciclo da crise de 29? Qual é o ciclo, né, da crise do capitalismo financeiro? A procura estava em baixa, né, por conta da baixa, né, do aumento, na real, de produção europeia, então a gente vai ter uma procura em baixa comparado com o tanto de produção que os Estados Unidos vinha tendo, tá? Por conta da procura estar em baixa e a gente ter muito produto no mercado, o preço vai diminuir, vai desvalorizar esses produtos, né? Tem tanto, para que vai ser, para que o produto vai ser caro? Se tem tanto, posso comprar barato, né? O preço diminui. Quando os preços diminuem, a gente vai ter a empresa, é claro, né? Isso aqui é o lógico, a empresa vai acabar perdendo dinheiro, né? A empresa perdendo dinheiro vai começar a cortar gastos, seja, né, diminuindo a qualidade do produto, seja demitindo funcionários. Para que eu vou ter vários funcionários se eu nem estou vendendo, né? Então a gente vai ter um aumento do desemprego. O aumento do desemprego, por sua vez, torna as pessoas mais pobres. Se a pessoa não tem um emprego, ela não tem uma fonte de renda. Se ela não tem fonte de renda, ela não consegue comprar. Então a gente tem um baixo poder de compra. E aí, quanto mais aumenta o desemprego, menos as pessoas podem comprar. Quanto menos as pessoas podem comprar, menos a gente vai ter procura pelo tanto de produto que tem no mercado. É um ciclo vicioso que não para nunca e é um ciclo muito difícil de mexer, né? E por isso que a gente vai ter grandes problemas econômicos para os Estados Unidos na década de 30. Beleza? Aqui eu trouxe para vocês uma foto aí, né, falando de como que era o American Way of Life, né, mostrando aqui uma mulher consumindo, né, comprando vários produtos e mostrando, olha só como a gente é feliz, que a gente pode comprar, né, pode escolher vários tipos de produtos e tal, né? Então, cada vez mais, né, acabando aquela questão da simplicidade e a felicidade. Não, a felicidade agora é consumir o máximo que eu posso, poder escolher várias coisas, poder ter essa liberdade, né? Então, esse vai ser o principal slogan do capitalismo dos Estados Unidos, beleza? E a gente vai ter então a Grande Depressão, tá, gente? O que vai acontecer? Em 1929, né, a gente tem a quebra da Bolsa de Nova York, tá? Que vai ser... O que vai acontecer, né? A gente já tinha essa crise acontecendo, tá? Em 1927, 28, 29, só que, né, isso ainda não estava refletido diretamente na Bolsa de Valores. O que vai acontecer, né? A gente tinha aí um presidente chamado Herbert Hoover, presidente dos Estados Unidos de 29 a 33, né, que ele não era intervencionista na economia. Então, ele não falou para ninguém, né? Ele não queria mexer na economia, deixa a economia contar, os empresários que se virem, né? Então, a gente não vai ter um alarme, né, do país, né, como um todo, a gente não vai ter esse país
parando e ver, pô, a gente tá numa crise, vamos resolver. Não, não existe isso. Herbert Hoover não vai mexer, né? E aí a especulação na Bolsa de Valores de Nova York vai continuar, né? E a gente tem esse preço ilusório, né? Esses são valores especulativos, né? O que se achava que valiam aqueles produtos, né? As pessoas não tinham noção do tamanho da crise e a gente vai ter então, né? Esses não sendo coerente, né? O preço da ação, né? Das ações com o preço real das coisas nos Estados Unidos. Então a gente vai ter, né, a recessão, né, que vai ser toda essa crise, né, que vai vir aí ao longo do século XX, junto com essa especulação que não tinha nada a ver com o preço, né, no meio dessa recessão, e quando esses dois fatores se juntam, a gente tem a quebra da Bolsa de Nova York. E aí a gente tem o início da Grande Depressão. Gente, a Quinta-feira Negra foi um dos episódios assim, ó, mais louco, né, da história de Nova York. Por quê? Porque a gente vai ter a galera tentando vender o mais rápido possível as suas ações. Então eu trago aqui para vocês o gráfico, né, das ações, esse gráfico porco que eu fiz, das ações ao longo do tempo, né? Então pode ver que aqui, ó, aqui seria o quê? 1920, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 os preços despencam, ó. 29, meu Deus, caiu tudo. Caiu, acabou, né? 29 os preços das ações vão pro lixo, né? As ações não valem mais nada, o dinheiro não nada mais nos Estados Unidos vale alguma coisa, né? Os produtos estão muito baratos, né? Então a gente vai ter as pessoas tentando vender, fazendo ligações que nem umas loucas, tentando vender as ações o mais rápido possível, gente se tacando dos prédios lá de Wall Street, uma loucura, tá? E a gente vai ter então o início da Grande Depressão. Por que Grande Depressão? Porque tá todo mundo pobre, todo mundo ferrado. Tem gente que acordou, né? Na quarta-feira era milionário, acordou na quinta-feira sem ter onde morar, né? Acordou na quinta-feira já devendo Deus e o mundo. Então a gente vai ter realmente uma situação drástica, uma situação de caos nos Estados Unidos, beleza? A crise não vai ficar só nos Estados Unidos, tá? Todo mundo dependia dos Estados Unidos nessa época. A economia mundial fluía, né? Com base nos Estados Unidos. E essa crise vai se expandir por todo o mundo, tá? Inclusive para o Brasil. O Brasil, né, vai ter aí sempre a sua política de valorização artificial do café, né? E quando chega a crise de 29, os preços do café vão despencar, né? A gente não vai ter mais como fazer essa política de intervenção aí do café e a gente vai ter os empresários falindo, né? Os empresários muito pobres e a gente vai ter todo esse processo, né, de crise cafeeira combinando com o golpe de 30 do Vargas, beleza? O que vai acontecer? A gente vai ter outro país interessante nessa jogada, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que não vai sentir nada. A URSS está isolada, né? Por quê? Porque ela é um país socialista que tem um outro tipo de economia, né? Uma economia que tem intervencionismo estatal, né? Ao contrário dos Estados Unidos, França, Alemanha, Inglaterra, Brasil, onde a gente tem mais livre, né? O mercado que no Brasil tinha uma intervenção, mas era a favor dos empresários, né? Digamos assim. Então a gente vai ter a URSS não sentindo nada dessa crise, tá? E, gente, aqui eu trago uma imagem para vocês, que essa imagem é real, de uma mãe que perdeu o seu marido e tinha que cuidar de 3 filhos, se eu não me engano. Olha a cara de desespero dessa mãe. Isso aqui é o retrato clássico da Grande Depressão, do que foi essa desgraça para os Estados Unidos, tá? Estima-se que 30% da população ficou desempregada nessa época, o que dá mais ou menos 15 milhões de pessoas, tá? É quase o que o Brasil tem hoje de desempregado, tá? 14 ponto alguma coisa na data que eu estou gravando este vídeo, tá? Que é em 2021. Então a gente tem realmente uma situação drástica, né? E pessoas desempregadas, pessoas pobres, pessoas passando fome. Quer saber como que foi resolvido? Vai para a próxima. Valeu!